A entrevista coletiva de Bolsonaro e de vários de seus ministros é melhor que ela tenha acontecido do que não. É melhor que algo tenha sido feito do que não. O governo precisa realmente tomar uma iniciativa. Porém, quando a gente decupa a entrevista, quando a gente olha toda a entrevista por inteiro, e aí é claro que o foco é no próprio presidente da República. Quando alguém assiste essa entrevista, a repercussão da entrevista, ela tem muito mais a ver com o que o presidente da República fala do que com qualquer outro auxiliar do presidente. Aí nós vemos vários problemas em sua entrevista. Primeiro problema, óbvio, é a dificuldade em que Bolsonaro se colocou ao ir contra o risco que era o coronavírus. Quer dizer, essa entrevista ele faz por conta da pressão, a pressão social que recai em Brasília, e recai sobre ele, Bolsonaro, recai sobre os ministros, mas ele faz isso com muita resistência, a gente vê pela entrevista. Ele em nenhum momento ele narra a sua própria vida como exemplo para que a população possa se prevenir do risco de contágio. Isso o ministro Mandetta fez. O ministro Mandetta praticamente desenhou para Bolsonaro o que ele tinha de fazer. Em que momento? Quando o ministro Mandetta disse: eu já cuidei da minha família, peguei os idosos da minha família, peguei minha sogra, levei para uma casa, peguei meu pai, levei para outra. Enfim, ele mostra tudo que qualquer pessoa que neste momento, né, se preocupa com o coronavírus, se preocupa com os próximos, realiza. E Bolsonaro em nenhum momento menciona isso. Tudo que ele fala com relação ao vírus, à crise que nós estamos passando, do ponto de vista da saúde pública, são coisas muito evasivas. Nesse aspecto, a entrevista é muito ruim. A gente vai ver a repercussão na mídia, mas a entrevista nesse aspecto é péssima. Outra coisa que fica evidente da postura geral de Bolsonaro a fala dele é uma fala sempre hiperconflituosa. Quando ele menciona de fechar a fronteira com a Venezuela, ele menciona, não, isso é necessário, em particular com a Venezuela, ou seja, o confronto dele com a Venezuela. Quando ele fala dos ministros dele, que nunca houve ministros tão bons no Brasil, aí ele se refere até a quem virá, quem irá lhe suceder, que nunca vai ter. Então é sempre confrontando com o passado e confrontando com o futuro. E ele sempre se autoelogiando. Em algum momento ele mesmo menciona o nome dele, que o técnico do time, quando o time ganha, precisa ser reconhecido, e o técnico do time se chama Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, isso daí tudo é muito ruim, é uma falta de objetividade com relação ao problema e um permanente auto-enaltecimento. Então, esse aspecto é ruim. E o aspecto conflituoso, permanentemente conflituoso, que a gente viu na entrevista. E isso daí está evidente. Quando vai para a sessão de perguntas, os jornalistas, claro, os que não são chapa branca, eles fazem as perguntas tentando a contradição. Vale aí uma coisa importante da entrevista, que é essa briga dele com a Rede Globo, com as organizações Globo. É o presidente da República que decide enfrentar a maior rede de televisão. Vale aqui uma breve explanação sobre essa ideia de não renovar a concessão da Rede Globo. Isso é uma grande bobagem, porque a televisão no Brasil é dividida entre geração e distribuição. A geração da Rede Globo não tem só uma concessão, são várias concessões. Tem a concessão do Rio, tem a concessão de São Paulo, tem a concessão de Minas, tem a concessão do DF, tem a concessão do Nordeste. Então, e todas elas são renovadas em períodos diferentes. Então, se uma dessas concessões não for renovada, a outra continua vigorando e a outra pode continuar gerando o que a concessão renovada não gerava. Enfim, é muito complexo. Isso não existe no Brasil, esta possibilidade de, com a tacada, acabar com a Rede Globo. Isso daí é tudo da boca para fora. Eu não sei se ele sabe, mas é uma questão técnica relevante que diz respeito a como é organizada a nossa rede de radiodifusão, que é assim que leva o nome. Bom, voltando, né? Ele briga com a Rede Globo o tempo inteiro, a Rede Globo está olhando isso, os executivos, os proprietários da Rede Globo estão olhando isso. Quer dizer, o presidente da República vai para uma entrevista coletiva que é muito assistida, num momento crucial da história do país, e ataca mais de uma vez a Rede Globo de televisão. As organizações Globo.
É claro, como eu já disse num vídeo, procure no meu canal aí, escreva a palavra xadrez, ou escreva damas, né? Tem lá um vídeo meu cujo título é Bolsonaro joga damas e o Congresso joga xadrez, o título é mais ou menos esse, a Rede Globo joga xadrez. O jogo de xadrez é um jogo muito mais complexo que o jogo de damas. Então a Rede Globo olha aquilo e diz, olha, ele não é confiável. É claro que o movimento das peças é um movimento muito calculado das peças de xadrez. A Rede Globo ontem, com o panelaço espontâneo de ontem, ela deu uma grande cobertura no jornal da TV fechada, na Globo News, desse panelaço. Foi um movimento de peça, um movimento calculado, um movimento no momento exato, quando o adversário comete um erro. Hoje, esse panelaço de hoje, que inclusive aconteceu um pequeno panelaço durante a transmissão, esse panelaço de hoje é a sociedade, são os peões se movimentando. A sociedade compõe os peões do jogo. Eu já joguei xadrez, eu falei isso no outro vídeo. Um dos objetivos do xadrez, um importantíssimo, é dominar o centro do tabuleiro. Os peões são peças fundamentais, cruciais no domínio do centro do tabuleiro. É possível ganhar um jogo sem dominar o centro do tabuleiro? Mas são situações mais raras, menos frequentes. Então, hoje é dia de mexer os peões. Os parlamentares estão lá de olho. Em algum momento do pronunciamento, Bolsonaro, da entrevista coletiva, Bolsonaro vai lá e diz, sugere nas entrelinhas que os 5 bilhões a mais do Ministério da Saúde foram obtidos porque o Congresso foi pressionado. E aí, no final, ele agradece a colaboração do Congresso. Quer dizer, é tudo, né, é uma confusão tremenda. Alguns vão interpretar essa confusão como sendo uma ação deliberada de Bolsonaro, outros, talvez eu me inclua nesses outros, leem isso como incapacidade mesmo cognitiva, incapacidade política de Bolsonaro, de ter um caminho, de ter uma linha, de saber realmente lidar com pessoas, saber lidar politicamente com o mundo. Essa é a minha visão dele, não tem nada calculado. Pode ter outra coisa, olha, vai nessa linha, diz essa coisa, mas digamos assim, o enredo completo é muito mais resultado de uma pessoa despreparada, desqualificada, com sérias limitações cognitivas do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso que realmente acontece. Tá? E isso, o Congresso olha o que está acontecendo, né? Olha um pronunciamento desse. É claro que Davi Alcolumbre virá a público dizendo que bom que o presidente acordou para o problema, que bom que agora podemos colaborar. Rodrigo Maia vai dizer o mesmo, fiquei muito satisfeito, a entrevista coletiva foi ótima. São políticos, estão jogando xadrez. Eles não irão entrar em confronto com Bolsonaro. Não confronto direto que muitos na sociedade querem que eles façam. Eles não farão. Agora, virá uma crise, já estamos no meio dela, a economia vai despencar, haverá uma debacle econômica na qual a situação de todos nós aqui, a nossa situação toda irá piorar, de todo mundo, sem exceção, minha, sua, de todo mundo. E isso daí terá um impacto fenomenal na avaliação do governo, e o governo será cobrado. Ele entra hoje com essa entrevista coletiva, foi, como eu disse logo no início, foi melhor que ele tivesse feito para o seu próprio bem, Bolsonaro, do que se tivesse não realizado essa entrevista, não tivesse realizado essa entrevista, foi melhor assim, para ele, do ponto de vista dele, mas é evidente que isso ficou incompleto, e é evidente que isso explicita todas as limitações de Bolsonaro. A fala do Mandetta foi uma fala que parcialmente, é bem interessante, a fala dele parcialmente é uma fala que teria que ter sido uma fala de presidente da República, né? Um presidente da República falaria o que ele falou, as questões gerais, situando a situação, situando o caso do Brasil no contexto mais amplo, né? Aquilo ali é uma fala de um líder maior de uma equipe, mas é evidente que Bolsonaro não é capaz disso. Coube, né, a Mandetta, mas é a velha história, a pessoa não se encaixa no figurino. Ninguém fica olhando o ministro da Saúde, o que é olhado é o presidente da República. Então, são esses os comentários que eu tenho para a entrevista coletiva. Eu achei a entrevista coletiva fraca, o ato foi um ato simbolicamente importante e positivo do ponto de vista do governo, mas foi uma entrevista fraca. E aí vale dizer, ele chamar o panelaço dele para 9 horas da noite, sendo o panelaço
contra ele às 8h30, o que ele fez? Ele aumentou o panelaço contra ele. Como é que você vai diferenciar o barulho de panela? Esse barulho de panela é a favor de Bolsonaro e esse é contra. Não existe isso. Simplesmente vai ter panelaço por mais tempo e todo ele será lido como um panelaço contra o governo. Quem teve essa ideia é muito burro. Inscreva-se no canal, dê a curtida aqui no vídeo e comente os vídeos.